Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje regressamos à folha do Google Sheets a definir um separador para controlar o nosso plano poupança-reforma. Vamos a isso. Ora, hoje a ideia é definir um separador que nos permita levar controlado o nosso PPR, neste caso em específico, um PPR de capital garantido. Vocês têm acesso a todos os planos de poupança-reforma na página da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Eu vou mostrar-vos como construir o meu separador com o PPR da Lusitânia Vida e como podem adaptar, por exemplo, para o PPR da Generali. Com o separador poderão ver em tempo real a evolução do vosso PPR sem esperar pela carta anual que as seguradoras enviam. Eu começo já com a estrutura definida para colocar mais atenção nos detalhes do preenchimento. Aqui as colunas são as datas e as quantidades de cada reforço, os custos associados aos mesmos, a comissão de gestão que algumas seguradoras cobram, outra coluna referente ao bónus de resultados que, por exemplo, a Lusitânia paga e, por fim, a rentabilidade garantida, o nosso ganho real e o total de dinheiro atualmente na conta do PPR. Todos estes detalhes estão disponíveis no panfleto de cada provedor. Por exemplo, no caso da Lusitânia Vida, o rendimento garantido é de 1,5% ao ano, a comissão de gestão é de 0,10% por mês, o que prefaz 1,2% ao ano. Este valor baixa a partir do 6º ano, mas por agora vamos manter assim para perceber como vai funcionar. Ainda uma coluna para o valor dos bónus anuais, no caso de alguns PPRs, e outra para colocar o resultado desse bónus. Comecemos então a preencher o separador. Vou assumir que fazem reforços mensais do PPR e que começam o mesmo em junho deste ano, por exemplo. Isso daria 7 depósitos ainda em 2021. Depois, basta introduzir o valor que usaram em cada reforço. No meu caso, os reforços estão por débito direto, mas podem perfeitamente reforçar manualmente e com quantidades distintas em cada um dos reforços. A próxima coluna são os custos associados aos reforços. Esses custos são normalmente comissões associadas à subscrição. Alguns PPR, quando são negociados, esse valor é de 0%, mas existem alguns casos onde o mínimo é, por exemplo, 0,5%. Também é normal que no primeiro mês te cobrem custos de abertura de conta ou da apólice e é precisamente o valor que eu vou colocar aqui. Se o teu PPR tem custos de subscrição, podes multiplicar o valor do reforço por esse custo fixo e expandir a célula para o resto dos reforços. A próxima coluna a calcular é a rentabilidade garantida. Aqui vou assumir 1,5% ao ano. No caso da Generali é de apenas 0,5%. O facto da taxa ser 1,5% ao ano não significa que seja 1,5% em cada mês. Além disso, o teu reforço pode ter ocorrido no final da primeira semana e já não apanhas o mês completo. Então é necessário saber a taxa diária que, ao final de 365 dias, ou 366 no caso dos anos bissextos, resulta em 1,5%, a chamada taxa equivalente. Para isso, a fórmula que devemos utilizar é a seguinte. Isto dá-nos o valor diário, agora temos que aplicar esse valor à quantidade de dias no mês em questão. Assim, temos que saber quantos dias passaram desde o dia do reforço até ao último dia do mês. Esta quantidade de dias é dada pela fórmula seguinte. Depois, é só multiplicar o resultado pelo valor depositado. Sobre o valor depositado ou reforço mais esta rentabilidade, a seguradora pode cobrar uma comissão de gestão, digamos que de 1,2% ao ano. Aqui o procedimento é idêntico, a única diferença é que aplica em cima da rentabilidade também. A coluna ganho representa a diferença entre a rentabilidade garantida e a comissão de gestão. Já a coluna total é igual ao reforço menos os custos e adicionando o ganho. E pronto, temos a primeira linha definida. Passando para a segunda linha, o importante agora a ter em conta é o resultado do mês anterior. Por exemplo, a rentabilidade diária já vai aplicar sobre o resultado do mês anterior mais o reforço atual.
No entanto, se fizerem o reforço no dia 10 de julho, por exemplo, têm ali 10 dias onde os juros não aplicam sobre os 200 euros mais recentes. Para resolver esse problema, podemos usar na mesma a fórmula anterior. Desta vez, os primeiros 10 dias aplica a rentabilidade diária que calculámos no saldo do mês passado. Para os restantes dias do mês, a rentabilidade diária já vai aplicar sobre o saldo do mês mais o reforço recente. Como vimos anteriormente, a mesma solução deve ser aplicada para a coluna da comissão de gestão. Ora, a coluna do ganho é fácil de calcular e o total desta vez já considera o saldo do mês anterior, o reforço, os custos e o ganho. A partir daqui é utilizar a mesma fórmula para as linhas seguintes e ajustar aos dias dos reforços e últimos dias de cada mês, respectivamente. E pronto, temos o ano 2021 preenchido. Então e a coluna do bónus? Aqui o problema é que não podemos ter o bónus em conta enquanto a companhia não o anuncia. E geralmente só o faz em abril ou maio do ano seguinte. Também nestes casos, o bónus tem uma fórmula especial. Imaginemos que já sabemos que este ano de 2021 a empresa vai anunciar um bónus de 1%. Esse 1% não vai ser aplicado sobre o total do final do ano, mas também não é um juro composto. Este bónus é aplicado sobre os vossos reforços, menos os custos, pelo período dos mesmos, até ao final do ano. Vejamos um exemplo para ser mais fácil. Para o primeiro mês, precisamos de saber a quantos dias aplica esse juro e aqui sim dividimos pela quantidade de dias do ano e multiplicamos pela fórmula que nos dá os dias que faltam entre a data do reforço e o último dia do ano. Depois de calculados os bónus de todos os reforços, só podemos somar esse valor ao saldo da conta em maio do próximo ano, pelo que podemos usar a função do somatório para adicionar ao saldo vigente nessa altura. Para definir o gráfico, basta selecionar os dados que queremos ver representados, definir o eixo horizontal com as datas dos reforços e as restantes 4 séries, como o bónus dos resultados, a comissão de gestão, por exemplo, a rentabilidade garantida e o valor da carteira. Depois, para cada uma das séries podem definir os eixos, à esquerda ou à direita, que querem ver representados, caso a disparidade das grandezas dos valores envolvidos seja muito alta. Por fim, se quiserem importar algum logótipo da seguradora, basta pesquisarem uma imagem no Google e vão depois inserir imagem sobre as células e arrastam para cima do gráfico. Agora, olhando para o meu PPR, é natural que se façam a pergunta de o porquê de eu estar a investir num PPR com uma rentabilidade líquida de 1,3%, um valor assim tão baixo. Se repararem, a minha carteira de investimentos tem 10% do capital alocado neste PPR, o que não é insignificante, então por que motivo não invisto num PPR com rentabilidades superiores? A resposta é simples, porque dos PPRs com capital garantido é o que apresenta maior rentabilidade. Os restantes PPR, como o Alves Ribeiro, por exemplo, não é de capital garantido,
garantido e o PPR garantido da Stoic apresenta maiores taxas de gestão e subscrição. Além disso, 60% da minha carteira de investimento já está dedicado ao investimento em ações controlado por mim, pelo que não faz sentido duplicar esta aplicação com um PPR. Assim, obtenho os benefícios fiscais de um PPR, tenho o capital garantido e vou preparando a reforma com 10% da minha carteira. Esta semana os mercados esboçaram uma ligeira recuperação, com os principais índices a fechar positivamente e perto de 1%. Os dados da inflação confirmaram aquilo que mencionei na semana passada e aproximam-se tempos muito difíceis, não só a nível económico, com impacto nas nossas vidas diárias, mas também a nível dos mercados, que se encontram numa situação cada vez mais afastada da realidade. O que é naturalmente mais fácil é ver os aumentos dos dividendos que as empresas comunicam todas as semanas. A Amgen, a Pfizer e a Broadcom aumentaram todas o dividendo, a Pfizer com um aumento mais modesto, mas as restantes com aumentos superiores a 10%. Esta semana foi ainda notícia o lançamento do Banco da Revolut em Portugal, uma notícia que gerou alguma confusão nos meios de comunicação e que vou tratar de esclarecer. Ora, a Revolut disse que os clientes que mudem para o banco português ficam protegidos pelo Fundo de Garantias e Depósitos, mas não esclareceu qual. O Banco de Portugal depois veio a terreno dizer que de certeza que do português não é, porque o banco não faz parte da lista de bancos inscritos no mesmo. As redes sociais apressaram-se a apontar a contradição, mas se repararem, a Revolut indica claramente nos seus termos e contratos que os depósitos são garantidos por uma entidade pública lituana até 100 mil euros. E eu até percebo que possa existir uma tentativa de colar-se ao Fundo de Garantias português se este assegurasse um valor superior. No entanto, segundo o próprio, também segura depósitos até 100 mil euros. Portanto, para efeitos práticos, é igual. Acaba por ser uma não notícia. Não se sabe que tipo de serviços a Revolut vai oferecer no futuro, como créditos à habitação ou automóvel, pelo que esta notícia não traz nada de novo, a não ser uma possível obrigação na declaração do IRS do próximo ano da conta portuguesa. Algo a confirmar nos próximos meses. E é tudo por hoje, já sabem que podem ajudar o canal deixando o vosso like e opinião ou sugestões na caixa de comentários. Considerem subscrever o canal se gostam deste tipo de conteúdo para poder receber as notificações sempre que eu publico um novo episódio. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.